Olá, meus amores. Boa noite, Kaori. Que legal te encontrar aqui, meu amor. Queridos. Gi, seja bem-vinda. Vamos começar a live de hoje. A live de hoje é com a Yaksha. A Yaksha, né, que é veterinária, que é terapeuta pet americana, que é multitalentos também. Arro? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Algumas pessoas vão ver essa live posteriormente pelo YouTube também. Vai ser maravilhoso, arro. E eu já vou chamar a Yaya por aqui para ela poder adentrar a nossa live. Cadê Yaya? Acho estranho porque... Ah, entrou. Aê! Boa noite, tudo bom, meu amor? Tudo, querido, e você? Tô bem também. Então tá bom. Eu vou dar uma Macia... introdução aqui pra galera, beleza? Maravilha. Né? E depois eu vou deixar a palavra com você, que é especialista no assunto aqui. Arro? Aí nós conversa, claro. Peraí, gatinha. Ah, gatinha, olha lá, os bichos, os bichos. Não, ela tava caçando uma mosca já pulando aqui em cima. O bicho vai pegar hoje, gente, é sério. Nós vamos trazer, a Yaxia vai trazer aqui algumas questões polêmicas, algumas verdades que não são contadas pelos veterinários, né, para alguns veterinários. Babados, babados mesmo. Arro? A Yaksha, né, tem a Felis, veterinária, integrativa, faz atendimentos a domicílio. E a integrativa por quê? Porque ela também atende os animais energeticamente. E é um dos maiores orgulhos do meu coração, porque a Pet Mercana, que é um tratamento que trata animais e pessoas, mas nasceu com o propósito de tratar animais, depois se reverteu o seu verdadeiro propósito, que era também tratar os humanos, né? Foi criada por mim, digamos assim, né? Através de mim, nesse plano. Eu sou terapeuta pet mercano em primeiríssimo lugar, antes de qualquer coisa. E a Yaksha se formou como terapeuta e hoje não só é terapeuta, mas ela é veterinária. Então ela une os dois universos, né? E ela não é só terapeuta pet americana, ela é a facilitadora do curso de pet americana que, digamos assim, homologada por mim, né? Que trouxe, que fundou a pet americana em si. Arro? Beleza? Bora lá, Yaya! E aí, Bora. meu filho, o que que você quer falar aí para começar? Gente, será que eu vou me comprometer aqui hoje? Mas o que eu preciso falar é porque meu coração pede mesmo. Então, aproveitar essa oportunidade da gente estar junto aqui para quebrar mesmo algumas Sim. coisas que são difundidas. Tá dentro, né, do meu propósito, além da veterinária, com a pet mercana, de quebrar padrões, quebrar ilusões. E por algum motivo a gente acaba caindo numas balelas, né, que nos são ditas. É Sim. espalhado, né? E a gente pode começar aí por uma das primeiras mentiras ou enganos, vai, porque a gente se engana, às vezes a gente é ignorante, demora, né, para entender os recados. Sim, até Mas aprender, né? exatamente. Então agora eu quero trazer algumas informações assim mais atualizadas, vamos dizer assim, porque Uhum. isso que a gente acredita como verdade foi de fato verdade em um momento, né? E o primeiro ponto, meus amores, depois vocês comentam aqui o nome do bichinho de vocês, quantos bichinhos vocês têm em casa, para ver quem que a gente vai conseguir auxiliar, tá bom? Pode mandar o nome dos bichinhos aí. Mas o primeiro ponto é a vermifugação, né? Então, vermífugo, eu não sei vocês, mas eu já escutei muito, eu escuto muito dos meus pacientes achar que a gente precisa dar a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? De ter essa necessidade como se fosse uma prevenção. E aí eu venho dizer aqui para vocês que este uso do vermífugo é um uso em excesso desnecessário. Porque você também não toma vermífugo direto. Você toma quando? Quando você acha que você tá com verme. Quando você acha que você tá com lombriga, que você tá com muita fome.
que você tá querendo comer demais, aí você vai lá e você toma o seu vermífugo, que você acha que você tá com alguma coisa, né? É, porém, a vermifugação, o protocolo realmente ideal é que a gente não utilize sem a necessidade. Você só vai dar o vermífugo quando você tiver a suspeita ou o diagnóstico, na verdade, de que seu animal ele tá com verminho. Você sabia disso, Ana? Olha, na verdade, assim, só comentar que aqui já disseram que tem humano, o Van Gogh, né? De bichinho, de estimação. Eu sei que o humano é um cachorro, eu sei que o Van Gogh é um gato. Eu conheço os bichos. Gente, vamos chamar mais pessoas aqui para essa live, porque olha, já começou quebrando tudo, né? Então, essa história de vermífugo, de quanto em quanto tempo que o pessoal fala? Ah, o pessoal fala de dar 2 vezes por ano, a cada 6 meses. A cada 6 meses e tal, tá com nada. O que eu sei é que, assim, eu sou bem ignorante com essa coisa de clínica, né? De remédio, seja para bicho, seja para gente. Então, eu tenho lá minhas coisas. E eu sempre tive medo de vermífugo. Você acredita? Olha só. É Alguma porque é a sua intuição, né? Sim, eu acho que é intuição mesmo, né? Porque assim, vinha de dar. Eu já tive assim, muitos cães, teve a Pretinha, viveu 20 anos, né? A Geralda, eu já tive alguns animais, e eu, assim, o vermífugo era muito eventual. É quando eu percebia que eles estavam com verme. E quais são os sinais, né, de um animal com verme? Ah, sabe aquele animal que senta no tapete, a gente racha o bico, que ele sai coçando a bunda, arrastando a bunda? Esse Sim. pode ser um sinal de verme, né? Mas pode ser um sinal de inflamação de glândula labial também. Mas, Hum, normalmente, o verme a gente vai ver, gente. A gente vê no cocô as proglotes, que é aquela coisa nojenta ali, que nem sempre é o verme inteiro, mas parece que é um verme, que é negócio se mexendo. Em gato é facinho de ver, porque fica presa ali na bunda. Eles adoram vir botar a bunda na nossa cara, em cima da mesa. Um O outro Ágape, sinal. por exemplo, ele vivia solto, né? Nos primeiros anos de vida dele, na maior parte da vida dele, na verdade. Ele vivia solto e uma vez ele voltou com o buzinho lá, com os vermes presos ali, né? E foi a única vez que ele tomou vermífugo. Ele nunca mais tomou vermífugo. É isso, não tem necessidade. Eu não sei vocês, mas assim, eu, pra mim mesma, eu não sou muito fã de, tipo, sentir qualquer coisa e eu vou recorrer a um remédio. Às vezes Uhum, tô com uma dor de cabeça, primeiro experimento tomar água. certo. Deixa eu me hidratar um pouco mais, né? Deixa eu respirar, deixa eu meditar, deixa eu ver se tem algum pensamento aqui e tal. E às vezes a gente não tem a necessidade de ficar encobrindo tanto as coisas com medicação, né? E é isso que eu quero trazer um pouco aqui dentro dessa live, já que eu vou falar da veterinária integrativa, né? E assim, é a veterinária primeiro, né? É óbvio que eu vou englobar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas de ciência, mas tem alguns outros olhares que a gente pode trazer. E tem gente continuando, né? Que tem Pateta Tem. Scott, Tem o Motoca que veio antes, tem bastante bicho por aqui, ó. tem Bjork, Lord Yellow. O Lord Yellow parece que tá concordando com tudo, hein? Tá falando, é isso aí. Oi, Anha, né? Mudando um pouquinho aqui, só para eu perguntar. Você faz consulta, tem aluna e doce. Que legal, gente. Cada nome bacana. Você atende, dá para fazer consulta à distância, online? Ah, isso é uma boa, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com a tecnologia, porque eu trabalho nos atendimentos já holísticos, enfim, mas eu comecei a fazer o atendimento por teleconsulta, Ah, né? tá. Eu não sei se vocês têm. Como é que é aquele Doctors. Como é que é? Doctor Alia. Tem, dentro da medicina humana, já tem, né, os médicos que fazem consulta com você por videochamada. E na Sim, veterinária super dá para fazer. São para alguns casos específicos, né, mas dá para marcar uma teleconsulta para eu trazer um direcionamento para o tá. seu animal, por quê? A gente precisa de exame físico, né? O Uhum. bicho já não fala, o tutor já não sabe nada direito. Tem tutor que ainda mente porque ele quer encobrir os erros dele, mas dá para fazer a teleconsulta, principalmente eu já atendi bastante de caso de segunda opinião.
Então a pessoa me vem com os exames, né? Me vem com aquela indicação e a gente faz uma segunda opinião e trazendo também junto a PET Mercana. Então, às vezes, eu já fiz alguns atendimentos da pessoa tá com giardia, né? Por exemplo, giardia é uma infecção que dá diarreia e é chata de curar. E era um gatinho, né, que tava com a giardia. E essa pessoa nem morava aqui em São Paulo, acho que ela morava lá no meio do Brasil, assim, bem para longe. E a gente fez a teleconsulta, a gente precisou alterar a medicação, então, através da segunda opinião, eu consegui perceber que aquela medicação inicial estava intoxicando o animal, né? E depois a gente fez o tratamento a PET Mercana, trazendo a consciência para a tutora: olha, seu gato está com essa recidiva, né, dessa giardia, por conta de XPTO, ela tinha um motivo ali que agora eu lembro, ela era meio hipocondríaca, ela gostava de ficar doente, né? E aí estava trazendo esse gosto por poder estar ali na vítima da doença, né, para o animal, e trazendo essa consciência, fazendo o tratamento, aí Que maravilha, né? curou a recidiva da giardia. Então, super dá para fazer teleconsulta, Tá. dependendo do caso, é só me chamar e aí eu avalio, porque às vezes tem uns casos que eu falo, não, corre agora para algum lugar. Mas muitos deles, esses mais simples, dá pra gente fazer a tele. Tá. Teve uma pessoa aqui que perguntou, agora tá lá em cima, acho que é Jess, a Jess. Ela falou se dá para falar alguma coisa sobre dermatite atópica. Eu queria que você falasse um pouco sobre a dermatite atópica e tentasse relacionar a uma possível causa emocional, energética. É possível você fazer isso? Possívelzíssimo, eu sou praticamente especialista em dermatite atópica, porque eu tenho um bonito com dermatite atópica. Imagino que o seu cãozinho talvez também seja um shih tzu, meu amor, porque eles são os mestres da dermatite atópica. No caso do meu O que cão, que é? Peraí, pelo amor de Deus, que você sabe, ela sabe, eu não sei o que que é dermatite. então Eu deixa eu trato geleia, porque a terapeuta do geleia sou eu, hum, mas eu falo, como é que tá o olho dele? Alergia. Para mim é alergia. alergia. Então, beleza, né? Porque pra mim, né, o negócio é natural. Dermatite atópica, aquele cãozinho que vai ter coceira normalmente por todo o corpo, mas em regiões assim, focinho, olhos, ouvido, ele tem alergia a algum componente muito normal. Pode ser de alimentação, pode ser de ácaros, que é muito comum, pólen. E aí, sempre que ele tem contato com esse patógeno para ele, ele vai desencadear coceira no corpo inteiro e fica lá numa coçaiada e não tem nada que cure, né? Dentro da medicina, a dermatite atópica ela não é curável, ela é só remediável e manejável. Essa é a tal da dermatite atópica. Depois você me confirma qual que é a raça do seu bonitinho, tá, querida? Pra gente ver se é shih tzu mesmo. Mas a dermatite atópica é muito bacana de tratar com a espiritualidade, porque quando é uma condição crônica, é uma tendência daquele corpo físico. Então, a gente não tá dentro da espiritualidade com tratamentos energéticos para ficar operando milagres a lá Jesus Cristo de curar de uma vez por todas aquela coisa, né? Existem algumas mágicas, alguns milagres. Ou Ela que falou, não fui eu, porque eu não posso. existe sim. Existe. Porém, muitas vezes, em casos crônicos, é uma tendência daquele corpo, né? E às vezes, tendo uma tendência, a gente pode aproveitar a nível espiritual, que aquilo vai se repetir, mas para compreender dentro de você como que isso, você como tutor, ressoa no seu animal para ele apresentar aquela doença. A dermatite atópica, como a gente está se tratando de pele, de uma pele que está inflamada, de uma pele que está reagindo a algo externo, a gente pode olhar espiritualmente e energeticamente para ou, né, o que é muito comum, um ambiente doente. Então, os animais, eles absorvem energias também das nossas casas, das casas que eles frequentam muitas vezes na semana. Então, se a sua casa tem uma doença energética, de fundo espiritual, algum desequilíbrio, você tem chances aí de acabar adotando, comprando um cachorro que vai ter a dermatite atópica. Porque ele sempre vai te lembrar de tipo, opa, o ambiente está carregado, né? Então te dá
Essa noção pode ser, meu amor, que tem uma questão na sua casa. Ou, como a gente ainda está falando de algo externo, de órgão, de pele, de irritação, pode indicar também um comportamento interno do tutor, né? De uma pessoa que se incomoda, que se deixa afetar pelo externo, né? Uhum. Aí de diversas formas, nas relações, enfim. E sempre que a gente passa numa consulta individual, aí a gente consegue focalizar exatamente por que que aquele animal está tendo uma crise alérgica agora, né? E faz um tratamento para aliviar esses sintomas, né? Para curar esses sintomas. E o geleia é uma das provas vivas. Ele tem a dermatite atópica, não tem jeito. Uhum. Uhum. Mas já foi muito pior. Assim, É. muito pior. E a gente trata o animal e trata a pessoa, né? A pessoa vai lá atrás daquela consciência, começa a trabalhar nela e o animal ele vai melhorando mais rápido. E no caso Isso. dessas doenças, né, que são mais, como é que chama mesmo? Crônica? Crônicas. É o alerta, é uma bênção, na verdade, né? Então você começa a Super. ver o sintoma e fala, opa, tô com algum problema aqui, né? Preciso É. resolver. Ó, a Camila tá falando, também concorda comigo, tá? Tem milagre sim, a Bjork ressuscitada, foi ressuscitada pela Pat Mercana depois de um AVC, eu também me lembro, porque eu também tratei a Bjork, né? E é verdade, tem vários casos. Olha, nossa, eu já tratei cavalo, galinha, calopsita, jegue, gato, cachorro, né? Então, a gente tem bastante história aí. Tem bastante história. Legal, bacana, Yaya. Espero que tenha dado para Gostei. tirar. Ixi, fala de novo. Você ficou muda. Voltou. É que apareceu uma notificação de efeito aqui por causa do joinha que eu fiz. Ah, tá. Mas espero que tenha dado para tirar uma dúvida e uma curiosidade. Mas minha indicação mesmo para entender mais sobre essa questão seria passar dentro de um atendimento individualizado, que aí a Sim. gente consegue trazer com mais precisão. Ah, a Kelly vai começar o curso já já. A Kelly Alves vai começar o Oh, curso da Pet Mercana. oh, Oi, que delícia! Yaya. Eu perguntei se dá para fazer, então é teleconsulta, né? Isso. Porque as minhas cachorras, elas tiveram aquela doença lá, você sabe o nome? Porque gente, eu sou muito ruim com esse negócio de médico, remédio, é sério. Sabe aquela doença que elas foram, as três foram se operar lá? Que eu fui levar a Geralda, que a Geralda teve, e Foi aí não. Quilmetra, não foi? É, piometra, né? Elas tiveram piometra. E eu tô reparando uma coisa, porque você, inclusive, é a terapeuta da Deus e da Zizi, né? Uhum. Então já tô aqui, ó. Tô aproveitando. Aproveita. Então, assim, e elas foram castradas, né? Então a castração é a remoção do útero, né? E elas também tiveram piometra e tal, mas estava bem no início, não tinha nem como saber, só soube porque eu fui levar para castrar. É, E aí eu tô reparando que as duas estão lambendo a periquita com mais frequência do que o normal. O que que pode ser, hein? As duas, né? As duas. Ó, a princípio, seria bacana ver se elas não estão com uma vaginite, né? Tá. Porque aí a secreção que ela tiver vai ser algum tipo de infecção breve ali próximo, né? Da Aham. vulva mesmo. O xixi delas tá ok? Tá, ok. Não tá em maior quantidade, nem menor e mais fedido. Ah, talvez esteja mais forte o cheiro. Beleza, porque também pode ser. E aí diferencia um pouco, porque se for algo de trato urinário, Hum, de estarem talvez com uma cistite, pode ser tá. uma coisa, porque aí tá ligado com esse processamento das emoções, né, que tá ligado Uhum. à urina, Tá. ou também pode estar ligado ali, se for só na vulva, vaginite, então talvez uma questão aí ligada a feminino, e aí tem que ver, né, se é o feminino da casa, se é o feminino da tutora, Sim, do não. ou até das outras pessoas que estão começando a conviver em nossa casa mais, né? Porque é Aham. engraçado, hoje eu recebi uma pessoa em casa e eu percebi que quando essa pessoa vem em casa,
quebra umas coisas, sabe? Uhum. Entrou uma siriema dentro de casa junto também, aí rola umas confusão. E também tem essa coisa da frequência das pessoas que vêm com muita frequência na sua casa. Tá. É, pode ser isso, ou pode ser também delas participarem dos rituais, enfim. Mas então eu acho que a gente precisa dar uma. Vou marcar uma consulta com a doutora, né? E aí a gente dá uma olhada nisso daí, porque me chamou um pouco a atenção, sabe? Entendi, sim. Na verdade, eu só vi elas lambendo uma vez e me chamou a atenção, e eu sei como é que eu sou, né? Assim, não é porque foi uma vez, é porque me chamou a atenção e eu É, tenho o feeling aguçado, né? sim, Então, sim. para mim, já tem alguma coisa para olhar. E eu não espero ficar ruim, que é uma das coisas que a gente precisa compreender nos animais, né, Yaksha? Nossa, O perfeito. animal, ele não manifesta a doença, a dor, da forma que o homem começa a sentir, ele já mostra tal. O animal não. Então, o primeiro sinal, às vezes, já tem uma coisa instalada ali, né? Já é super importante, porque eles são parrudos, né, gente? Eles são feitos para viver pelado no mato, vivendo de caça. Eles são muito parrudos. Gato, então, gato ele é caçador. Gente, gato, se seu gato ficou um pouquinho estranho, começou a fazer algo diferente, ele não tá pulando mais na mesa. Por favor, marca uma consulta. Uhum, Pode ser comigo, né, em primeiro lugar, mas marca com qualquer um, porque gato disfarça assim até ele tá muito ruim. é verdade. E cachorro também, ele pode estar sentindo dor e até ele começar a mancar, até ele começar a reclamar, eles demoram. Então, de fato, a medicina preventiva é a mais bacana. A gente não Legal. precisa esperar, né, o negócio virar bola de neve. Agora, tan, 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 tan. Você falou dos vermífugos. E a história da vacina? Então, falando em medicina preventiva, não é mesmo? Sim, Queridos, eu não sei com qual frequência vocês costumam vacinar o animal de vocês, tá? Porém, o que a gente preconiza aqui no Brasil, normalmente, é aquela vacinação todo ano, né? Quando é filhotinho, gatinho, 2, 3 doses de vacina, cachorrinho, 3 a 4 doses de vacina. Tem até gente que faz 5, né? Porque tem aquela primeira que é a pup, enfim. Isso é o que a gente preconiza aqui no Brasil, porque aqui é uma região endêmica de certas doenças. Eu não sei se vocês acompanharam, mas até começou a ter uns casos de raiva, você viu, Ana? sim, Esse eu ano, soube. né? Então, porque aqui é país de terceiro mundo, né? Tem muito animal de rua, a gente acaba tendo uma incidência maior de umas doenças que não tem em hemisfério norte, digamos, né? Europa, Estados Unidos. Mas existe o ASAVA, que é quem faz as diretrizes de protocolos vacinais todos os anos. E aí eu vou Uhum. contar um segredinho para vocês, tá bom? Não quer dizer, não é porque a gente vacina os nossos animais todos os anos, que quer dizer que o seu animal, a vacina dele vence em 12 meses. Existe um pessoal que está começando com uma nova conduta mais recente, baseado na WhatsApp, em que a Baseado no gente. quê? Na WhatsApp. Essas coisas de quem dita as regras do jogo. Tá, tá. Então, o pessoal que dita a regra do jogo da vacinação em cães e gatos, existem já alguns testes que você faz de anticorpo para ver se o Uhum. animal ainda tem. E os Certo. animais, cachorro principalmente, tem anticorpo 3 anos depois da vacina. Alguns, um monte de anos depois da vacina. Ela ainda tá valendo, ela ainda tá ótima, ela tá super Tá. boa. Aham. Olha que louco. E o E Tá. diga, Não, porque daí eu pergunta. fiquei com uma curiosidade. E assim, qual é a vantagem de, ao invés de dar uma vacina quando o animal tem anticorpo, fazer o exame dos anticorpos? E como que é feito esse exame de anticorpo? É assim, preconizando uma frase que você mesma diz muito, que todo excesso é criminoso. Aí a gente precisa compreender a necessidade de real de ficar se protegendo contra uma coisa que não é necessária. E isso até espiritualmente é um Sim, pouco recomendado, né? A gente se sim. protege quando é necessário.
Se não é necessário, se eu fico me protegendo, eu preciso dar uma função para essa proteção. Então, eu Uhum. começo a atrair o ataque energético, ou neste caso, eu começo a atrair a doença para mim, ou as Uhum. doenças para mim, porque eu estou sempre preocupado em ficar doente, em não Uhum. contrair a doença. Não quero que me entendam mal, porque assim, a vacinação ela é extremamente necessária dentro do, né, pros bichinhos, assim, principalmente porque que eu falei, a raiva tá rolando, a gente precisa vacinar contra a leptospirose, leishmaniose, é nosso dever também, né, auxiliar com relação a isso, porque tem doenças zoonóticas, né, a zoonose é aquilo que passa para o humano. Só que a gente está começando a ficar muito preocupado e exagerando em algo que nem é tão necessário assim, e submetendo, forçando os nossos animais a passarem por procedimentos que nem sempre são agradáveis para eles, né? Uhum. Porque você tem duas cachorrinhas um pouco mais selvagens aí, você já teve outras mais selvagens, e é um estresse. Uhum. Levar até um lugar dentro da caixa, ficar esperando na sala de espera 30, 40 minutos, e põe focinheira, e segura, e fura, né? E dentro da Pet Mercana, como você mesma me ensinou, um dos nossos papéis é aprender a respeitar a individualidade do animal, a Sim, personalidade do animal, sim. né? Cada animal tem a sua personalidade. Exato. E aí, no caso, então, é mais interessante fazer a contagem de anticorpos. E essa contagem de anticorpos, eu vou te fazer duas perguntas. Como que ela é feita? E segundo, em termos econômicos, financeiros, ela é mais acessível que a vacina ou menos acessível que a vacina em termos Hum. de financeiro? Não, claro que não. Ah, tá. Essas coisas que é boa, né? É que o pessoal realmente, não sei o valor realmente do custo, né? Uhum. Mas financeiramente vai ter um valor muito aproximado. A Aham. contagem de anticorpos. Ela é feita em consultório, de forma simples. Você vai tirar um pouquinho do sangue, vai mandar para o laboratório, né? Tá. Mas Então é você. através de exame de sangue. Exatamente. Tem que Tá. coletar o sangue, não tem como muito fugir disso, Uhum. né? Só que você não precisa submeter a vacina aos vírus que tem dentro da vacina, que aí a gente já Sim. sabe espiritualmente, se a gente for olhar com outros olhares, o que que é o vírus, né? Que ele não é um organismo vivo, né? Ele Sim. tem aquela proximidade com chips, com implantes, ele altera o nosso DNA. Não estou conspiracionando para não vacinar, mas Está eu estou dizendo. dizendo que quando puder evitar, né, quando for desnecessário, não precisa entuchar vírus no seu animal de estimação. Exatamente. E aí a questão é o seguinte: isso aqui é principalmente se você tem um bichinho que fica dentro do apartamento, que fica dentro de casa, você quase não sai ou não vai pro hotel, você está no centro de São Paulo, você passeia com ele em locais limpos, ele não vai ser exposto Uhum. a certas doenças. Sim. Então a gente tem que avaliar quais as vacinas necessárias, mas a gente pega e dá V10, que é para todas Uhum. as doenças que tem, Uhum. e nem sempre é necessário. A gente precisa avaliar aí a região do seu animal. O meu Entendi. cachorrinho que mora aqui comigo, o Gelequinha, eu tô no meio de Franco da Rocha, que tem abandono de animal, eu sou veterinária, aí eu tenho que dar a vacina completa nele e todos os Uhum. anos. Sim. Porque no Brasil a gente é endêmico, principalmente aqui em Franco da Rocha, de muitas doenças. Então, assim, eu tô falando pra vocês, mas eu tenho que aplicar aquilo que eu falo, né? Depende da realidade do animal e depende da sua realidade, entendeu? Sim. É, tem dois comentários aqui. Um da Marcela falando que ela decidiu dar Forim para os cães ficarem mais calmos, porque eles brigavam, aí ela desmamou e eles estão melhores, só de vez em quando que eles se estranham. E a Fátima fez uma pergunta aqui que eu até regalei os olhos. Tem vacina de mosquito tipo da dengue para animal? Tem a vacina para leishmaniose, Tá. que é uma vacina, a A leishmania, vacina para doença do mosquito? é a leishmania. Ah, tá. Porque eles pegam através do mosquito, e se o mosquito picar o teu cachorro e picar você, você vai pegar leishmaniose. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho que é isso. Vocês estão comentando aqui porque para mim parou de subir comentário.
estão comentando. E aí Então, eu tô pra mim, acompanhando bugou. aqui. Aí teve aquele da Marcela, né? Agora eu não sei se ela escreveu que ela decidir dar da Florim. Não sei se é o caso, tá, Marcela? Mas vou aproveitar o meu possível engano Hum, para falar sobre automedicação de animais, que é uma coisa extremamente comum, né? Infelizmente. é, é. Então, a quantidade de animais que eu acabo atendendo por intoxicação é muito grande, gente. Não é toda medicação que cão e gato pode. As dosagens são diferentes de ser humano para animal. Que a gente tem que Uhum, pensar que, tipo, eu tenho 55 quilos. uhum, Eu tomo uma dipirona de uma uhum. grama. Ai, Sim, tem gente que vai dar dipirona de uma grama para o gatinho de 3. E a dipirona, socorro. ela não é muito bem metabolizada pelos felinos. Então, assim, essa medicação empírica e para os animais de estimação é extremamente perigosa. Porque tem É. muita molécula que é tóxica. Uhum. E se ele for alérgico, você não vai ter um antialérgico injetável para dar para ele ali na hora. E aí, ferrou-se. É. Você sabe que a dipirona para animal eu sou bem avessa, né? Ah, é? É. Você não lembra disso? Acho Que que para não. que para mim a Geraldo entrou naquele estado todo por causa da dipirona, É verdade, lembro disso. E, né? e se usa a rodo? Como se fosse água, né? Sim. É, porque, não sei, a dipirona ela baixa a pressão, né? Ela faz várias alterações no organismo. Apesar dela ser bem básica, da gente usar bastante, ela faz várias alterações no organismo. É, e às vezes alterações importantes, né? Que Sim. dependendo da situação que está o animal, pode agravar e pode levar a alguma outra situação Claro, pior. uso contínuo. Por isso que, assim, é, é bacana a gente se importar com o bichinho, querer cuidar, mas ai, pede uma opinião de um profissional. Porque às vezes Sim. a gente tem umas informações mais secretas aí que só dão na faculdade ou que só vão dar em cursos, que realmente. Não sei porque. É porque é medicina, né? A galera esconde mesmo as informações, né? Então Uhum. é bacana consultar um profissional. Legal, bacana. Mas E um seguindo. profissional que não está vinculado com nenhum laboratório aí, tá? De farmacêutico, tá? Toda A mulher Yaxa, sabe por bem exemplo, disso. não tá, né? E ainda tem a vantagem de, além de cuidar do físico, cuidar do espiritual, do emocional e do energético do seu bichinho de estimação, tá bom? E aí, agora vamos pular um pouquinho, né? Porque eu prometi que você falou que você deu mais ou menos uma pauta, e eu já conversei muito sobre isso. Agora eu vou lixar minha unha e vou deixar você criar a polêmica. E, Será que vocês estão prontos? e aí, Aya, como é que é esse negócio? Parece que comer carne de animal é um absurdo, porque o animal sofre, e aí a gente não devia comer a carne do animal. Fala aí, com você, bebê. Ai, gente, pode comentar. E aí a Ana me ajuda só lendo, porque realmente aqui parou de subir pra mim. Não, não, não. Tá, eu leio, eu leio. Vocês podem surtar aqui comigo e eu vou explicar umas coisas Surtem. aqui pra vocês, beleza? Queridos, vamos lá. Imaginando como o nosso planeta funciona, cadeia evolucional. Estou falando primeiramente de biologia, tá? Nós, seres humanos, vamos nos sustentar principalmente a partir da molécula de glicose, que vem lá do carboidrato. Porém, existe uma coisinha chamada aminoácidos essenciais. E existem alguns aminoácidos que só são obtidos através da alimentação externo de uma carne, porque aminoácido é molécula da proteína. Então, biologicamente, para a nossa segurança da nossa saúde física, é necessário o consumo de certos aminoácidos. Maravilha? A gente consegue muito dessas proteínas dentro de grãos,
tá? Só que existem algumas vitaminas, como já é conhecido, né? Complexo B12, que a gente só vai conseguir através da carne. Então, biologicamente, a gente já tem o nosso primeiro ponto aqui, que eu vou confirmar, que dentro da minha visão, natural para o homem se alimentar de carne animal. Por mais que eu ame muitos os cãezinhos, os gatinhos, as vaquinhas, os gatinhos, eu sim, eu ainda como vaquinhas, galinhas, porquinhos, porque dentro da biologia isso é o natural. E espiritualmente falando, existem alguns animais que dentro do projeto Planeta Terra já estavam premeditados, planejados, entrarem dentro da cadeia alimentar do homem dentro da produção em massa. Aí vou ter que falar. Até porque, né, é justo esse negócio dentro do processo planetário de evolução do homem já estavam projetados para entrar dentro da nossa cadeia alimentar, principalmente também porque a proteína animal é a grande responsável pelo desenvolvimento do cérebro humano. Você não concorda? Você concorda? Concordo. Né? Só para Por conta saber, das gorduras, também nosso cérebro é totalmente gorduroso. né? Então, assim, esse raciocínio, a gente desenvolveu essa um pouquinho mais a nossa razoabilidade por conta desse consumo. Mas vai lá, não vou mais, vou tentar não dar mais pitaco. Continua. É, mas foi ótimo, tá? Então, espiritualmente, digamos assim, também existia dentro desse planejamento, e são algumas espécies específicas também que foram projetadas para servir ao homem. E elas trazem até um pouco dessa medicina, como a vaca, que é uma medicina, olhando para um olhar xamânico, que é uma medicina da doação, da entrega, porque justamente a vaca a gente pode utilizar o leite, a carne, o couro, os ossos, o tutano, e a gente reaproveita isso. Então, esses animais que têm um projeto espiritual, digamos assim, de servir como alimento aos homens, que também acabam sendo outros animais, assim como as formigas fazem parte do projeto de servir de alimento para os tamanduás. Então vamos olhar para porco, galinha, vaca. Que mais que tem? Coelho, Alguns outros animais coelho, de tem alguns caça. animais de caça, né? Os Sim, animais de caça. que aí depende também da região do planeta, né? É. Eu sei que cobra, embora se coma, não é. Por causa da música do Oxóssi, né? Eu Ah, é sei que não verdade. é justamente por causa da música do Oxóssi, É verdade. né? Não é só porque é comestível que estaria dentro deste plano. Os Ok. peixes, né? A Thaís A Florin se peixe. lembrou dos Eu sabia que estava peixes. faltando alguém. É, exatamente, né? Então faz parte. Agora, sapo, rã, embora se coma, não é. Rã, né? Aham. Não Anfíbios, é. répteis, tartaruga. Não é, tá? Pode ser gostoso, pode ser legal, porém não está dentro deste projeto. E aí, qual que é o diferencial dos animais que estão no projeto de servir, de alimento ao homem, e os que não estão? Os animais que estão dentro do propósito, tem como propósito dali da sua vida auxiliar, na evolução do homem, de uma forma, né, de um jeito ou de outro, eles estão dentro do propósito. Você sofre? Você fica triste quando você está cumprindo seu propósito de vida ou você fica feliz? Você fica bem, Não. né? Ficou muito melhor, a vida flui, enfim. Exatamente. E é a mesma coisa com os bichinhos. Eles estão cumprindo com o propósito deles. Então, ficar alegando que eles sofrem com isso não é verdade. E aí eu já vou juntando aqui num outro ponto. E, gente, eu queria tanto ver os comentários para ver o que está acontecendo. Ninguém tá criando polêmica por Ai, que enquanto, pena. Então tá bom. tá? Pelo menos não colocaram aqui. E aí eu já vou emendando no próximo tópico que eu quero falar dentro da indústria para vocês, que é coisa que a gente aprende dentro da faculdade.
Mas assim, essa coisa, o animal sofre, aqueles vídeos de veganismo, do animal chorando, gritando, esperneando, aquelas coisas horríveis, né? Faz tempo que eu não vejo um vídeo desse, porque eu não me alimento desse tipo de frequência de energia e também não dou energia para isso crescer, né? Normalmente esses vídeos apresentados são vídeos de pequenos matadouros clandestinos, de lugares mais como é que eu já tinha falado aqui do Brasil, de terceiro mundo, enfim. Esta não é a realidade das produções em grande escala, que tanto o incomodam. Maravilha? Uhum. O animal. Aí aqui eu vou. Ai, gente, é que eu sou muito ruim com o nome, eu não lembro do nome do meu professor de produção animal. Mas a gente tem matéria de produção animal, a gente sabe como é que faz o abate, como é que é o processo todo. E a gente tinha uma matéria, né, de produção animal, e uma das primeiras coisas que a gente aprendia são os 5 pilares do bem-estar. Animal que não tem os seus 5 pilares fortes, bons aí de bem-estar, não produz. Não produz carne, não produz leite e não produz ovo. Não engorda. Então, se eu contar para vocês que a indústria tem total interesse em manter o animal feliz, porque quando o animal está feliz, ele dá mais dinheiro para eles. Esses bichinhos foram tão feitos para isso que olha só como é que funciona o negócio naturalmente. Eles têm que estar bem para produzir. Uhum. Olha que bacana. A galinhazinha feliz, ela vai botar mais ovo. Uhum. Se ela estiver triste, ela não bota ovo. E vai botar um ovo capenga xoxo que um pequeno, com a casca ruim. Não vai dar. Eles têm que estar se sentindo bem. Quando eles estão bem, eles produzem. Olha que bacana. Ah, bom, só uma pausa aqui para uma coisa. Crustáceos e moluscos que perguntaram dos frutos do mar, tá? Eles estão no propósito, sim, e eles, inclusive, não têm glândula pineal, a Uhum. maioria deles, tá? Então isso aí vai em outras coisas, mas só para saber disso. E a Fátima está perguntando quais são esses pilares que você citou, os pilares. Ai, amada, eu posso jogar aqui no Google e pesquisar agora, porque eu confesso que eu não me lembro normalmente. Mas tem tipo assim, corpo quentinho, gostoso, alimentação boa, conforto térmico. Eram alguns pilares desta forma, beleza? Mas assim, Certo. são pilares de bem-estar. Então é tudo que vai deixar ele se sentindo bem. O que você faz para ter bem-estar? Você vai na academia, se alimenta bem, você descansa, você trabalha. Ah, mas eles são mortos com muita crueldade, tadinhos. E aí, como que é esse negócio? Deixa eu te contar um negócio, que aí é a hora do abate, beleza? O abate todo, ele precisa ser feito com o mínimo de estresse possível. Quando a gente está falando de bovinos, por exemplo, aí tem muito vídeo, né, de novo, ai, do animal gritando, dando ré, chorando. Isso não rola. Porque se isso acontecer, ferrou a indústria de novo. O boi, né, que é abatido sob estresse, com altos níveis de cortisol, se ele está com medo, se ele está querendo fugir, ele vai produzir uma carne que é chamada carne DFD. A carne DFD, ela fica molenga, ela não segura os sulcos e ela fica esbranquiçada. A carne de boi fica literalmente parecendo um pedaço mole de carne de porco. Então, quando o animal está sob estresse, porque está sofrendo um abate horrível, a carne dele vai estragar, porque aí ele libera catecolaminas, um monte de molécula que vai destruir a carne. Então, eles fazem da maneira mais rápida possível, mais sem estresse possível, para todas as espécies, beleza? Então aqueles pequenos produtores que geram aqueles vídeos horrorosos, provavelmente é esse tipo de carne que eles fornecem. Carnes ruins. Carnes Ruins. ruins que, enfim. Barata de segunda, que só dá para comer moída e olhe lá, que vai virar embutido, mas Uhum. não é nem assim que se faz para a indústria grande. Aqui no Brasil nós não temos isso, né? Porque o Brasil, se eu não me engano, eu não sei em que lugar está agora, porque a última vez que eu pesquisei,
era o terceiro país do mundo que tinha o melhor processo de criação e abate de animais no sentido de proporcionar conforto, né? E respeito mesmo aos animais, né? Você sabia disso, né? Sim, Lógico. sim. É, a gente está num bom ranking porque, afinal, o agro sustenta o PIB do nosso país, né? É, e tem vários lugares que, inclusive, criam os animais usando música clássica. São pequenos detalhes que você põe e relaxa o bichinho. E tem Exato. muitos usando mesmo aí o estímulo do som já. Estímulo de som, tem outras coisas que também fazem parte aí, né? Bacana, né, Yaya? É bem bacana, gente. Será que aí vocês quebraram essa crença? Eles têm, de verdade, gente, eles não querem judiar dos bichinhos. Eles querem fazer da forma mais rápida possível para não prejudicar, para não estressar nenhum deles, né? Sim. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Mas eu quero emendar no próximo assunto, porque já tá quase dando uma hora de live. Eu preciso falar essa última coisa. Fale-me. Senão meu coração, Fale-nos. senão meu coração não aguenta. Porque essa daqui eu faço questão de trazer dentro do curso de Apete Americana, quando eu tô facilitando. Mas eu vou contar para vocês aqui também. Que é a maior balela que já falaram pra galera e a gente comprou e acreditou. Que é o uso de hormônio nas carnes. Hum, Você já não viu que os frangos põem hormônio, injetam hormônio para ele crescer? aham. Não é assim? O Chester não é isso? O Chester não é um frango bombado? Gente, você já tentou comprar hormônio para você crescer? Você já viu o preço que é hormônio Ah, de tá. crescimento? Não, eu sei que existe porque eu tive que tomar quando era criança. É caro. Meus Primeiramente. pais, eles rebolaram para conseguir me dar, porque eu nasci com um pouco de nanismo, né? Uhum. Por isso que eu sou grandona, assim, alta, porque eu tomei hormônio de crescimento na infância. Primeiramente, hormônio é caro. Segundamente, ninguém faz isso. Não? Eu não sei. É porque lá para 1950, 60, foi quando eles começaram a aplicar melhoramento genético Tá. nos animais. Então, a galinha, foi aí que a galera surtou e começou a achar que era hormônio, tá? Ah, Foi em 1960, 80, na verdade, tá? ah, As galinhas, do nada, começaram a ficar gigante, né? uhum, As galinhas que você comprava no mercado começou a ficar com as coxas grandes, os peitos uhum, grandes, né? E a galera falou, estão botando hormônio na carne, né? Eles estão ficando grandes esses frangos. Mas, na verdade, tudo foi melhoramento genético. uhum, Foi pegar uma galinhazinha. Nossa, essa daqui é um pouco mais gordinha, esse galo aqui, né? Aquela galinha ali tem umas coxas bonitas, né? É maior que a das outras. Cruza. E um franguinho, gente, em 45 dias ele já tá adulto. Então é tá. muito rápido de fazer esse melhoramento genético. Tá, então melhoramento genético é através de cruza, não é no laboratório, Não, através de cruza. né? Então também não tem como criticar, né? Agora só falta criticar o melhoramento genético da galinha, do não sei o que, do frango, né? E tá ali fazendo carinho num shih tzu, né? Que também é uma raça que foi fabricada, né? Através dessas cruzas, De dessas cruza. misturas. Exatamente, né? A Exatamente. maioria das raças, né, de Hoje em cães. dia. Não, se Eles- você gosta de cão de raça, você gosta de melhoramento genético. Exatamente. Se você acha bonitinho o Golden Retriever, você é a favor do melhoramento genético. Aliás, né? Olha o que me ocorreu aqui, que Hum, no Brasil a gente precisa concordar com uma coisa, né, gente? Brasil, brasileiro é um povo bonito, né? Tem muita gente bonita no Brasil. sim. Por quê? Melhoramento genético, porque é cruza de tudo quanto é raça do mundo. O melhor de cada um pouquinho de cada um, e a Né? gente fica bonitão. É isso aí. Ai, que maravilha. É isso aí. Ah, E aí, então vamos lá. Agora passa aí os seus.
as suas credenciais, como faz contato, aliás, o link do seu site como veterinária integrativa vai Uhum. ficar toda essa semana na minha bio também, tá, gente? Então, Ai, quem que quiser maravilha. saber, pode até entrar direto na minha bio, que vocês vão ter ali o site da Yaya, tá? Maravilha. E de fato, assim, eu trouxe aqui, quis trazer algumas informações úteis para quebrar um pouco de padrão, trazer um pouco da ciência aqui para vocês, mas eu ofereço de fato o tratamento integrativo. Eu sempre vou trazer espiritualidade junto, para trazer os significantes, as razões espirituais. E é só você clicar no link da bio da Ana, que tem um site. Através do meu site você consegue ler um pouquinho mais do meu trabalho, ver se serve mais para você a consulta domiciliar que eu faço em São Paulo, Franco da Rocha, Mariporã, Atibaia, Caieiras, Guarulhos. Guarulhos. Então eu vou para todas essas regiões, maravilha. E se não for o seu caso, né? Ou se estiver procurando uma segunda opinião, ou algo que dê para a gente trabalhar dentro da teleconsulta, também dá para marcar lá através do meu site. Maravilha? E a veterinária é isso. Se precisar, você pode me chamar, pode salvar meu número de celular, que vai ficar disponível lá. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Hoje eu fui tirando dúvida até do Edu, que estava lá, que está lá no Uruguai, me mandando um vídeo lá do cachorro. Naquilo que eu puder auxiliar vocês, eu faço com muito prazer. Maravilha? Arro. E para passar em consulta de Apet Mercana, em tratamento de Apet Mercana, tanto eu quanto a Yaya também atendemos em tratamento de Apet Mercana. Arro. Se for bicho, dê preferência para passar com a Yaxa, porque é mais completo. Se for gente, é quem você sente mais afinidade. Arro? Que o negócio vai ser bom. É isso aí. A Pet Medicina é maravilhosa. Vocês viram aqui alguns depoimentos da galera aqui das ressuscitações e dos pequenos milagres. É isso aí, gente. Amei. Olha, galera, adorei a interação de todos vocês. Maravilha. Eu vou deixar esta live gravada no YouTube, beleza? E vou postar o link aqui nos meus stories entre hoje e amanhã, tá? E quem puder, é sério, gente, encaminha essa live, por favor, porque são informações que todo mundo precisa ter acesso, né? Todo mundo que tem animal de estimação precisa ter acesso. Todas as pessoas que caem em discurso de tadinho do bicho, tal, não sei o quê, precisa ter acesso. Arro, porque todos nós temos o direito de ter as suas preferências. Mas se basear em mentiras fabricadas, né? Com base na mentira, não é legal. Não é Arro? legal. Então, bora lá compartilhar esse vídeo. Assim, quando eu postar aqui nos meus stories. Né? Posso dar um último recado? E Pode, assim, e os amor. veganos, ó, eu amo vocês, porque vocês trazem equilíbrio para nós, beleza? Porque tem gente que exagera e eu acho necessário ter vegano mesmo. Só não serve para mim, mas é necessário ter. Tá. É bom. Eu acho, eu não, eu discordo. Mulher. Eu acho que os vegetarianos trazem esse equilíbrio, tá? Os veganos eu tenho as minhas ressalvas. Ah, eu te entendo, te entendo, te entendo. Deu para entender, captei aqui. Eu tenho as minhas ressalvas. Arro, mas eu sou honesta. Mas isso é a minha opinião e vocês não têm nada a ver com isso. Sejam o que vocês quiserem. Exato. Beleza? Vocês têm o direito de ser o que vocês quiserem. Maravilha? O que eu não gosto mesmo é da militância, tá? A Só isso. militância é uma coisa que me incomoda. Arro? Concordo. A parte da militância não precisava. É isso aí. Um, Mas eu amo as pessoas, eu amo os bichos, tudo. é isso aí. Um beijo, meu Beijo, amor. querida, foi maravilhoso, uma delícia. Beijo, galera, pra vocês. Tchau, tchau. Até. Boa Tchau. noite.